E aí, pessoal, vamos relembrar então agora os melhores momentos dos capítulos 3 e 4. Começando aí por cinética, relembrando o que é a cinética e verificando qual é a fórmula de velocidade média, tá? Na sequência, a gente vai passar para deslocamento de equilíbrio e vai finalizar com pH e pOH. Então, só os melhores momentos, só aquilo que eu considero mais importante. Então, muita atenção a essa aula, porque aqui é um direcionamento para vocês fazerem as avaliações, tá bom? Então, quando a gente fala de cinética, a gente fala do estudo da velocidade das reações químicas e os fatores que mexem nessa velocidade aí. E aí, só para a gente relembrar, uma reação química, ela é alguma coisa que tem reagente, setinha, produto, tá? E existem fatores para que uma reação ocorra. A gente precisa ter aí uma energia de ativação e os choques efetivos, tá? Mas o que interessa para mim agora é, identificando que uma reação ela já exista, trabalhar a fórmula de velocidade média, tá? Onde esse Vm vai ser a velocidade média, essa variação colchetes eu vou chamar de variação de quantidades, e aí pode ser mol por litro, grama, litro, mol sozinho, qualquer valor que o enunciado fornecer para você, tá bom? E o ΔT, ele vai ser a variação de tempo, variando em segundos, minutos, horas, dias e por aí vai. Quando a gente tem uma reação química, a gente não pode esquecer nunca que ela está sempre amarrada entre os seus coeficientes estequiométricos. Então, se eu quiser relacionar as velocidades de uma reação, caso as velocidades estejam em mol ou em mol por litro, basta que eu pegue as velocidades e iguale todas elas, dividindo pelos seus coeficientes. Então, a velocidade de A sobre 2 vai ser igual à velocidade de B sobre 5, que vai ser igual à velocidade de C sobre 3. Tudo isso caso as velocidades sejam pedidas no mesmo intervalo de tempo, tá? Então, é isso. Aqui a gente relembra a velocidade e agora vamos passar para deslocamento de equilíbrio, que está dentro de equilíbrio químico. Quando a gente trabalha a parte aí do equilíbrio, né? Espera aí que deu uma travada. A gente precisa relembrar alguns pontos importantes, tá? Quando a gente fala de equilíbrio químico, a gente está dentro do universo onde você tem aquela seta reversível, tá? E o equilíbrio ele vai acontecer quando você tiver a velocidade de um sentido sendo igual à velocidade do outro sentido. Lembrando que a seta reversível é uma seta que tem dois sentidos. O que eu considero mais importante dentro do conceito de equilíbrio químico é o princípio de Le Chatelier, ou também conhecido como deslocamento de equilíbrio, tá? É um ponto bem importante que a gente verifica e é bem legal a gente saber quais os fatores que mexem nesse equilíbrio e como a gente tem que proceder em termos de compensação. Por quê? Quando o equilíbrio ele é alterado, a gente precisa restabelecer um novo equilíbrio do sistema através de uma compensação. E é isso que a gente vai trabalhar aqui agora. A gente vai entender que compensações são essas e quais os fatores que alteram o equilíbrio. Bora lá! Os fatores que mexem no equilíbrio são só três, tá? Concentração, temperatura e pressão. Quando a gente tem uma concentração perturbando o equilíbrio, a gente precisa se ligar que a gente pode ou aumentar a concentração ou reduzir a concentração. Fazendo uma coisa ou fazendo outra, a compensação ela vai ser diferente, tá bom? Caso eu aumente a concentração, eu vou deslocar o equilíbrio no sentido oposto desse aumento. Caso eu reduza, eu vou deslocar no mesmo sentido que eu reduzir essa concentração aí de reagentes. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Peguei aqui um exemplo de uma equação química em equilíbrio, né, a seta reversível, e aí eu quero saber o que vai acontecer com o equilíbrio caso eu aumente o N2. Se eu aumentar o N2, lembra? Eu desloco no sentido oposto do aumento. Se o aumento foi na esquerda, desloco para a direita. Então, desloquei para a direita, sentido 1. Se eu aumentar o NH3, vou deslocar no sentido contrário. Então, vai deslocar para a esquerda, sentido 2. E se eu reduzir o H2, eu desloco no mesmo sentido da redução, que nesse caso é para a esquerda, sentido 2 também. Vamos falar de temperatura, tá? Cara, quando fala de temperatura, a gente tá falando, a gente tem que lembrar, né? Que caso aumente a temperatura, o nome do isso é
processo endotérmico, e caso eu perca calor, reduza a minha temperatura, o nome para isso é exotérmico. E essas são justamente as compensações que acontecem. Caso eu aumente a temperatura, eu vou deslocar no sentido endotérmico. E caso eu reduza, eu vou deslocar no sentido exotérmico. Só que responder exotérmico e endotérmico não é o que se pede dentro do deslocamento. É pedido a você ideias de direita e esquerda. Então a gente tem que saber identificar o calor, o sentido desse calor, dentro de uma equação. Então digamos que eu dei esse exemplo aqui para vocês, onde eu estou fornecendo um calor negativo, exotérmico. Sempre que o calor for fornecido a você, entenda que o calor fornecido vai estar para a direita, vai estar em cima. Consequentemente, o de baixo vai ser o outro, tá? Vamos fazer esse exemplo, ó. Eu dei um calor para você. Ele é positivo, endotérmico. Então, para a direita vai ser endo e para a esquerda vai ser exo. Então, se eu aumentar a temperatura nesse caso, eu desloco para a direita. Não é para responder que desloca no sentido endotérmico, é para dizer direita ou esquerda. Então, se eu reduzo, eu desloco para a esquerda nesse exemplo. Fechou? E para finalizar, deslocamento de equilíbrio, vamos falar de pressão. Quando a gente fala de pressão, é bem interessante a gente pensar numa seringa, que sem pressão ela vai ter um volume 1, e se eu boto pressão, ela tem um volume 2, que reduz, né? Então, volume 1, obviamente, maior do que o volume 2. Agora, como saber o que acontece em relação à compensação? Bom, se eu aumento a pressão, eu vou deslocar no sentido de menor volume, porque vai caber menos coisa. E se eu reduzo a pressão, eu vou deslocar no sentido de maior volume, porque vai caber mais coisa. Isso só vale para gás. E como a gente vai saber qual é o volume dentro de uma equação? Bom, a gente vai observar os coeficientes estequiométricos e vai somá-los, ou só considerá-los, e esses serão os volumes. Então, aqui a gente tem volumes. Então, no caso desse exemplo, se eu aumentar a pressão, eu vou deslocar para direita, porque tem o menor volume. E se eu reduzir a pressão, vou deslocar para a esquerda, que tem o maior volume, tá? Algumas observações. Caso os volumes sejam iguais, a pressão não interfere, ela não desloca esse sistema. E catalisador não desloca o equilíbrio. Fechou? Então vamos agora falar de pH e pOH. Bom, o pH e pOH está dentro de equilíbrio iônico parte 2 e vamos verificar como é que eles funcionam. Ó, pH significa potencial hidrogênio iônico, pOH potencial hidroxilo iônico, ou seja, um depende do hidrogênio e o outro depende da hidroxila. No caso do pH, a fórmula para que você encontre esse pH é menos log da concentração de H+. E, no caso do pOH, menos log da concentração de OH-. E existe uma relação entre eles que se chama pH mais pOH igual a 14, tá? Logaritmo. Como é que a gente funciona no log? O log, para esses termos químicos, ele é bem tranquilo. Ele vai funcionar da seguinte maneira. A gente vai usar basicamente 3 propriedades, tá? Quando não tem nada escrito embaixo, o log está na base 10. Quando a base e o logaritmando são iguais, ele vale 1. E quando você tem um expoente, ele vai para frente do log. Só isso. Vamos fazer um exemplo. Um ácido possui concentração hidrogênio iônica, de hidrogênio, 0,00001 mol por litro. Qual o seu pH e qual o seu pOH? Primeira coisa que a gente tem que fazer com a concentração, caso ela não venha desse jeito, é transformá-la numa potência de 10. Como é que eu transformo? Eu verifico quantas coisas tem depois da vírgula e coloco um sinal negativo. 1, 2, 3, 4, 5. Então é 10 a menos 5. Se ele forneceu a concentração hidrogênio iônica, é de hidrogênio. Então, através dela, a gente acha o pH. Lembrando que a pergunta é pH e o pOH. Bom, quando não tem nada embaixo, o log é 10. Quando eu tenho o expoente, ele vai para frente. E quando o log e o logaritmando são iguais, ele vale 1. Então, pH vale 5. Como o pH e pOH vale 14, o pOH vai valer 9. Fechou? Então,
a gente, para fechar, vai falar da escala de pH. Então, dependendo do valor desse pH, eu posso ter algo ácido, básico ou neutro. Caso o pH esteja entre 0 e 6,9, ele é ácido. Exatamente no 7, neutro, e acima de 7 é básico. Então, por exemplo,